Galera, beleza? É o seguinte, mais um vídeo aqui no canal Fel e hoje vamos simplesmente falar de Champions, de uma rodada assim abastada de gols, cara, muito foda, muito foda. É... Cara, é o nível, quando a gente fala dessa disparidade que a gente tem de qualidade, de espetáculo, de partida a partida do futebol sul-americano e do futebol europeu, é esse tipo de coisa que eu tô te falando, cara. Jogos fantásticos, jogos de um nível altíssimo. Mano, tipo assim, é entretenimento pra todo mundo. Até quem não gosta de futebol vai ver, olha, vê a Champions e fala: caralho, que foda, mano. Porque é muita emoção, tá ligado? Foi uma rodada com bastante jogos, mas eu vou falar aqui dos que eu acompanhei, obviamente, porque não dá pra eu opinar em cima de algo que eu simplesmente não vi. E primeiro aqui eu queria trazer para vocês Barcelona 6, Olympiacos 1. Esse placar aqui, obviamente você olha e pensa, caralho, foi uma goleada absurda. E obviamente foi. Mas se você de fato acompanhou o jogo, você sabe que não foi tão fácil assim, que não foi tão simples assim, e que o jogo não foi tão mamão com açúcar quanto o placar sugere. Mas então você me fala, porra, 6-1, como assim o jogo não foi fácil? Ok, a gente tem que ir aqui pro. Primeiramente, a gente tem que ir. Quer ver? Temos que mostrar aqui estatísticas, formações. Vou conseguir mostrar aqui. Aqui, ó. A gente tem que olhar o retrospecto da partida. A gente tem que olhar o que a partida foi. Bem cedo o Barcelona abriu o placar com o Fermín Lopes. Depois o jogo ficou bem amarrado, ficou aquele jogo pá e tal. O Barcelona tava numa vontade, assim, tava jogando, parece que os jogadores tinham acabado de bater uma pratada de feijoada ou que eles estavam grávidos, porque puta que pariu, uma má vontade do caralho. O Lamine Yamal simplesmente não dava um pique, o Lamine Yamal não tava fazendo porra nenhuma. Aí beleza, 1-0. Aí basicamente no finalzinho do segundo tempo, o Fermín Lopes de novo, num gol muito bonito, faz o 2-0. E aí vamos ao segundo. E aí basicamente termina o primeiro tempo. Foi aquele primeiro tempo amarradão. O Barcelona não fazia muita coisa. O Olympiacos tentava algo, mas obviamente é um time mais limitado, é um time que não tem tanto recurso assim. Mas ok, ainda assim fez um jogo extremamente honesto, não facilitou para o Barcelona e foi totalmente franco na partida. Entendeu? E aqui entramos no segundo tempo, que é onde dá aquela mudada na cara, entendeu? Se aliente aqui também a esse cartão do Etsi, que é um jogador do Olympiacos, beleza? Então começa o segundo tempo, logo de cara algumas mudanças aqui, e um lance bem bizarro, de certa forma, assim, que bem comum, que eu nunca tinha visto na realidade, que acontece um gol, rola uma jogada na realidade. O Eric Garcia, se eu não me engano, ele meio que dá uma abraçada na bola, só que a jogada segue, entendeu? Aí o Podence dá uma assistência e o El Kaabi faz o gol. Aí ok, vocês pensam, oh, beleza, tranquilo, fortíssimo. Só que na regra diz, basicamente, pelo menos o que eu vi durante a narração e foi uma explicação do Marcelo Beckler, então não tem muito ponto aqui da gente estar duvidando disso aí. Mesmo que o gol ocorra, se houver uma situação de pênalti onde a jogada prossegue por muito, entendeu? Tipo, igual, bateu na mão do Eric Garcia, a jogada continuou, deu prosseguimento e depois saiu o gol. O VAR vai analisar, se tiver sido pênalti, eles vão voltar, dar o pênalti, retirar o gol, dar o pênalti e o time que acabou recebendo o pênalti vai bater o pênalti e cara, é bizarro porque, tipo assim, obviamente que é muito mais fácil é muito mais óbvio você vai querer um gol garantido, um gol que você já fez. Porque um pênalti, obviamente, não é garantia de gol, tá ligado? Então, cara, foi uma situação, assim, bem bizarra. Mas, ok, cara, um bagulho que eu nunca tinha visto e... Pô, mas é muito bom a gente ver esse tipo de jogada, esse tipo de coisa acontecer, que a gente começa a ter essa, possamos dizer, essa vontade de estudar, amar
a regra a mais, entendeu? A gente sair daquela coisa de só o básico, entendeu? A gente saber as coisas básicas, a gente começa a querer estudar de fato, se alientar e estar ciente ali do que são as regras e suas nuances e tal. Ok, o jogo prossegue, o Olympiacos dá aquele gás a mais, porque um gol de diferença apenas, e porra, pode ser que seja, pode ser que dê. O Barcelona não tava com o time completo, não tinha Lewandowski, não tinha o Rafinha, não tinha o Dani Olmo, que também tá machucado, mas obviamente o elenco do Barcelona era muito melhor mesmo, um nível assim absurdo. Só que ok, a gente chega nesse lance aqui do Santiago Eze. O que que acontece? Uma jogada com, eu não vou lembrar quem, o Caçador, esse mesmo. Ele faz uma falta, ele já tinha, aqui pra vocês, ele já tinha um amarelo, que foi no primeiro tempo. E, se eu não me engano, ele entra no primeiro tempo, não, ele já tava jogando. E depois ele recebe esse primeiro amarelo aqui no primeiro tempo, aos 35, e depois acontece essa falta. Só que se você for analisar o lance, obviamente eu não vou poder mostrar aqui para eu não me fuder na mão da UEFA, se você analisar o lance, ele é agarrado, deliberadamente, ele é agarrado. Aí num movimento de tipo assim, acho que num movimento totalmente voluntário, ele dá um peteleco assim, bem de levinho no Caçador. O que acontece? O Caçador sai fazendo o show dele, entendeu? Aí o que que acontece? O árbitro vê, pô, mão na cara, amarelo. Ele já tinha um amarelo, expulsão. Só que, novamente, totalmente injusto. Só que, novamente, se ele entrar na regra, segundo amarelo, cartões amarelos em si não podem, o árbitro de vídeo não pode interferir no lance, entendeu? Então o árbitro de vídeo não pode ser chamado, entendeu? Só se fosse um vermelho direto, aí obviamente poderia ter acontecido se ele tivesse recebido um vermelho direto, aí o árbitro de vídeo ia chamar e corrigir a jogada. Mas como é um amarelo, isso aí é a regra, não tem nada a ver com isso. E os próprios jogadores, o próprio time do Barcelona não tem nada a ver com isso. O cara é expulso. E daí pra aí o jogo virou outra coisa, porque logo depois tem um pênalti que as pessoas falam que foi um pouco questionável em cima do Rashford, pelo menos o Marcelo Beckler. Eu, tipo assim, pra mim foi pênalti, entendeu? Mas como eu não sou o maior analista do mundo e o maior, posso dizer, a entidade máxima pra poder falar isso aqui foi pênalti, é incontestável, aí eu já não sei, mas na minha análise leiga foi pênalti. Aí quem bate? O Yamal. E daqui pra cá o Yamal simplesmente, meu irmão, o Yamal simplesmente falou, pô, deu tesão, vou jogar bola. E foi isso. Daí pra aí o Yamal simplesmente começou a comer a bola. Aí acontece o gol, mais um gol do Rashford, que aliás foi um baita gol. Depois tem algumas substituições. Aí entra esse senhor aqui, o Rooney Barguil, no lugar do Yamal, e ele dá uma assistência com muitas aspas aí pro Fermín Lopes, mas dá de uma assistência sem querer, que ele escorrega, né? Ele faz uma baita jogada, ele dá um elástico e depois ele, na hora de cruzar, chutar, eu sei que ele queria fazer, ele acaba escorregando a bola, resvala e vai, a bola dá aquela resvalada, vai pro meio da área e quem tá lá, Fermín Lopes, pra fazer o seu terceiro gol. Muito foda, jogou muito essa partida. E foi um belo gol porque ele pegou de primeira assim na veia. Muito foda, tá ligado? E depois temos o segundo gol do Rashford, que basicamente foi o gol pra poder dizer assim, acabou, gente, não tem muito o que fazer. Já não tinha nada pra fazer. Depois que o Eze lá foi expulso, o Santiago Eze foi expulso, o Olympiacos, que já não tinha prospecção de muita coisa, mesmo estando jogando bem, eles não iam vencer a partida, sinceramente. Não acho que a expulsão do cara lá tenha sido fato determinante. Mesmo que eu acho que se ele não tivesse sido expulso, eu acho que o Barcelona venceria de qualquer forma. Mas, obviamente, teria sua vida mais dificultada, porque o time do Olympiacos não é tão ruim assim, ou não é uma disparidade num nível
de uma goleada de 6, tá ligado? Pro time do Barcelona. Ainda mais que o time do Barcelona tava jogando uma vontade desgraçada. O Pedri jogou muito, o Pedri é o maestro desse time, o Pedri deu assistência, fez jogada, armou jogada. Cara, o Pedri é um absurdo, entendeu? Não tem muito o que falar desse cara. E basicamente foi isso, cara. Novamente, se você assistir o jogo basicamente até este momento aqui na realidade, até basicamente os 60 minutos até a expulsão do Etzi aqui, o jogo basicamente era outra coisa. O Barcelona sofria bastante, apesar de novamente ser superior, sofria bastante, não conseguia tá engreando, tava jogando assim muito meia bomba, tá ligado? Muito sem má vontade. Mas depois disso aqui, desceu a lenha, 6-1 e acabou o jogo. Cara, um jogo muito bom mesmo, principalmente esse segundo tempo. E é isso, cara. Não é um resultado injusto, porque o Barcelona fez por onde para poder fazer esses 6 gols, mas eu acho que não reflete totalmente o que foi a partida. Aí a gente entra totalmente naquela questão do futebol justo. Se o futebol fosse justo. Se o futebol fosse justo, eu acho que um 3-1, um 3-2, um 4-2, um 4-2 seria o justo, assim. Tipo assim, o Barcelona vencendo, mas não vencendo de uma forma tão acachapante como foi esse 6-1 aqui. Mas é isso, cara. O futebol em si não é justo em muitos momentos. Mas, novamente, esse 6-1 não reflete exatamente o que foi o jogo, pelo menos até determinado ponto. E, mais ou menos seguindo essa regra, a gente tem também o Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. Foi um jogo bem mais pegado, foi um jogo mais disputado, foi um jogo onde o Arsenal, tanto o Arsenal quanto o Atlético de Madrid tiveram pouquíssimas chances, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo não saiu nada, basicamente. No primeiro tempo foram pouquíssimas jogadas de alguma criatividade, não teve nada assim que, meu Deus, vai chegar e falar um lance de hiper perigo, mas ok, tava aquele famoso jogão truncado, mas novamente, coincidentemente, aos 57 minutos, o Gabriel Magalhães tem um gol anulado antes do Gabriel Martinelli, mas ele já não entra aqui na parada. Então o Gabriel Magalhães abre o placar com assistência, uma cobrança de falta assim sensacional do Declan Rice. Ele, cara, como já dito na própria transmissão, ele pegou basicamente a bola com a mão e jogou na cabeça do Gabriel Magalhães, cara, porque foi um absurdo. O Declan Rice é o cara da bola parada do Arsenal, tá ligado? Aí 1-0, o Simeone tentou colocar um time mais pra frente, um time mais ofensivo pra, sei lá, tentar empatar, tentar virar, quem sabe. Mas e aqui começa o descarrilhamento, né, cara? Porque basicamente 13 minutos, 13? Isso, 13 minutos o Arsenal matou o jogo. Porque aí teve um gol do Gabriel Martinelli, que jogou um absurdo essa partida, aliás, um belíssimo gol do Martinelli. E aqui os 2 gols do Gyökeres, que, cara, foi 2 gols assim horrorosos, 2 gols assim, meu Deus do céu. Mas novamente, o importante é vencer e não jogar bonito. Não sei até que certo ponto isso pode ser verdade, mas foda-se, tem que vencer o jogo. Venceu o jogo, fez 2 gols e não existe gol feio, tá ligado? O negócio é vencer a partida, então se ajudou, ok, mas foi um gol onde basicamente um gol totalmente no foda-se, sem querer. Ele dá um chute, ele dá um chute bem broxa que resvala no ranco e vai pro gol. E depois ele dá o famoso gol de cacete, né? Ele dá uma cacetada, uma virilhada na bola e outro gol, o segundo gol dele, 2-0, o segundo gol dele na Champions. É um cara assim que foi contratado para ser esse homem-gol do Arsenal, que o Arsenal acabava não tendo tanto um goleador nas temporadas anteriores. Parece que ele acabou sendo vice da Premier League, chegando em semifinal de Champions e por aí vai. Mas é isso. E, novamente, esse 4-0 aqui não reflete exatamente o que foi o jogo. Um primeiro tempo retrancado, um primeiro tempo chato, um primeiro tempo assim, os times tiveram poucas chances. O Julián Álvares tentando fazer alguma coisa, deu bola na trave, tentava driblar, tentava dar um passe, mas não ia de jeito nenhum.
entendeu? E o Arsenal tem uma defesa absurda. Apesar do Raya lá dar uma pataquada absurda onde quase que o Julian Álvares, perdão, quase que o Julian Álvares faz um belo gol, uma saída de bola totalmente precipitada do Raya. Mas é isso, cara. É esse 4-0 que não define o que foi o jogo. O Atlético de Madrid fez o que tinha pra jogar, mas quando faz sempre, mais ou menos, mas quando tentou fazer algo diferente, acabou sofrendo na mão do Arsenal. O Arsenal é um time muito impiedoso, é um time que não sofre gol e um time que faz muito gol, entendeu? E é isso, cara. É isso. Foi uma boa partida. Novamente, eu não preciso falar aqui, cara. Um recorte de 13 minutos, 4 gols, cara. Dois gols horrorosos, mas não deixam de ser gols, entendeu? E é isso, cara. O Atlético de Madrid chega à sua segunda derrota em 3 rodadas, o que é algo bem preocupante, e o Arsenal chega à sua terceira vitória consecutiva. Se eu não me engano, nem sofreu gol nessa Champions ainda, o que é algo assim muito foda, algo muito absurdo, mas ok. E a gente vai aqui para a classificação. Temos o PSG em primeiro, o PSG ganhou de 6-2, ou 7-2 do Leverkusen, que eu fui acompanhando ali por notificação e tal, então foda-se. A Inter chegou à sua terceira vitória, venceu o Union Saint-Gilloise. Aí temos o Dortmund, que venceu o Copenhague, o Bayern, que vai jogar amanhã, o Castle, que jogou, venceu o Benfica, o Real Madrid vai jogar amanhã, o Barcelona, que venceu o Olympiacos, né, que a gente acabou de ver isso aqui, o Atlético Madrid, 18º, o Liverpool, que 4 derrotas consecutivas, incluindo o Champions e campeonato inglês, o que é algo bem preocupante. O Chelsea em 19º, o Galatasaray, aí tem a Atalanta, a maioria desses times aqui vão todos jogar amanhã. O União Saint-Gilloise, que começou bem até, vencendo o Mônaco, não fluiu. O PSV venceu por 6-2 o Napoli, um resultado assim que, eu falo pra você, quem apostou no Napoli, que era algo assim que você pensa, caralho, o Napoli é um time melhor, né, um time assim que joga o campeonato italiano, tem um nível de enfrentamento maior. 6-2, pra você ver que futebol é uma caixinha de surpresas, meu amigo. E aí vão ter mais outros jogos amanhã, e provavelmente os jogos que eu vou acompanhar no dia de amanhã da nossa querida Champions League, provavelmente vai ser o do Real Madrid, o do Bayern de Munique, algum time assim, entendeu? Eu não sei exatamente quais são os horários, mas amanhã a gente vai voltar aqui com a nossa análise, o que a gente tem para dizer, o que foram esses jogos. Aqui eu vou até mostrar a lista de artilheiros, não, isso aqui é a idade, melhores jogadores. Não, isso aqui eu tô na página do PSV, eu também tô querendo aqui. Mas é isso, cara. Foi uma boa rodada. Os 2 jogos que eu acompanhei foram muito bons, apesar de novamente os placares não exatamente refletirem o que foi o jogo por completo, mas ainda assim são jogos assim de um entretenimento sensacional. E eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma análise tão profunda, é mais uma opinião. E agradeço a todo mundo que tem nos acompanhado. Os vejo amanhã, se Deus permitir. Valeu, falou e é nóis.